Olá, estamos de volta para mais uma aula e hoje, como vocês estão vendo, estou inaugurando minha parede nova, ou meu quadro novo. Mas voltando lá para a aula, o assunto de hoje são os números racionais. E o que são os números racionais? Os conjuntos numéricos ou os números que a gente estuda são divididos em conjuntos. O primeiro conjunto mais simples deles são os números naturais, aqueles que são utilizados na ideia de contagem, começa do zero, um, dois, três e são infinitos. Qualquer número natural que você disser, eu posso dizer o maior do que ele. Depois dos números naturais, os próximos números são os números inteiros, que têm todos os números naturais e inclui os números negativos, ou seja, os números menores do que zero, mas são inteiros também, não tem parte quebrada, meio ou 2,5, são sempre inteiros, mas que podem ser positivos ou negativos. E depois dele, os números racionais. E o que são eles? Todos os números que podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador inteiros. E aí o que numerador e denominador é o que, na verdade? Escrito na forma de fração, vamos dizer 2/3. Essa parte é numerador e essa parte aqui denominador. E por que numerador? É aquele que enumera. Eu estou lendo aqui, são 2, então esse daqui está enumerando a fração. E terços dá nome, denominador. Então são 2/3. E quem são esses números que podem ser escritos na forma de fração? Aí eu já botei aqui meio detalhado. Os números naturais, todos eles podem ser escritos na forma de fração, sem mudar o seu valor. O zero não tem necessidade, qualquer número você colocando, número inteiro, você colocar o 1 embaixo, ele vai ficar na forma de fração, com numerador e denominador inteiros. Então eu tenho o 2 na forma de fração, 2/1. Ou o 10/1. Essa daqui é a forma mais simples de você escrever um número inteiro na forma de fração. É lógico que você quiser escrever o 10, por exemplo, na forma de fração, você pode botar 20/2. Por quê? Fração é uma divisão, essa barra aqui é uma divisão. Então 10 dividido para 1 dá 10, mais 20 dividido para 2 também dá 10. Então eu posso escrever qualquer número inteiro na forma de fração apenas colocando o número e o denominador 1. Mas você pode escrever de outras formas também. Os números inteiros, igual os números naturais, eu posso escrever da mesma maneira. Por exemplo, -4/1. Então, igualzinho os números naturais, a diferença é que ele vai vir com um sinal, certo? Os decimais exatos, todos eles eu posso escrever na forma de fração, e a gente vai ver daqui a pouquinho como escrever. E as dízimas periódicas. Essas duas partes aqui, a gente vai se ater um pouco mais a elas. Como é que eu escrevo um decimal exato na forma de fração e como é que eu escrevo uma dízima periódica na forma de fatos. Para você transformar ele em fração, o que você tem que fazer? Você pega esse número aqui sem a vírgula, então vai ficar 3, será o numerador, e o denominador, vai ser o 1, e a quantidade de casas decimais, ou a quantidade de zeros, vai ser a quantidade de casas decimais que eu tenho aqui. Então aqui eu tenho um número depois da vírgula, aqui eu vou colocar um zero. Então 0,3, a mesma coisa de 3 décimos. Essas frações aqui são chamadas de frações decimais. O denominador delas vai ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Então vai ser sempre o 1 e uma determinada quantidade de zeros. O mesmo com essa, vai ficar 12 e o denominador tem duas casas decimais, então vai ser 100. Nessa situação aqui eu posso simplificar essa fração. E como fazer isso? Procurar um número que divida tanto o 12 como o 100. Então vou simplificar aqui por 2, por exemplo. 12 dividido por 2 dá 6 e 100 dividido por 2 dá 50. Se você tiver observado, eu ainda consigo simplificar
por 2 novamente. Então, ainda divido por 2, então vai ser igual. 6 por 2 dá 3. E 50 por 2 igual a 25. Então, 12 centésimos, 6 50avos e 3 25avos representam 0,12. Nesse caso aqui, você podia ter ido direto. 12 dividido por 4, que dá 3, e 100 dividido por 4, que dá 25. Vamos lá, o próximo número, 1,6. Então, vai ser 16 e o denominador tem uma casa decimal, então vai ser 10. Eu posso simplificar nesse caso aqui por 2. Então, eu vou ter 16 dividido por 2, vou ter 8. E 10 dividido por 2, vou ter 5. Esse outro caso, 2,35. Então, vai ficar 235 dividido por, tem duas casas decimais, dividido por 100. Eu sei que o 235 e o 100, quando números que terminam em 0 e 5, eles podem ser divididos por 5. Então, eu vou simplificar ela por 5. Vou ter 100 dividido por 5 dá 20. Então, aqui eu já sei que será 20. E 235, 100 dá 20, 200 dá 40 e 35 dá 7. Então, aqui eu vou ter 47 20avos. Ah, mas como é que eu sei que isso está correto? Como é que eu tenho certeza que, por exemplo, 3 dividido para 25 vai dar 0,12? Transformar uma fração em decimal, basta eu dividir numerador por denominador. Então, eu vou ter 3 dividido para 25. Então, 3 dividido para 25 dá 0, vírgula e vírgula, acrescento 0 agora no resto. 30 dividido para 25 dá 1. 1 vezes 25 é 25. 30 menos 25 sobra 5. Já tem vírgula, acrescento 0. 50 dividido para 25 dá 2. 2 vezes 25 é 50. Sobrou 0. Então, eu transformei 0,12 em uma fração, peguei essa fração, dividi numerador por denominador e obtive novamente 0,12. Então, esse valor é exatamente igual a esse. Isso eu posso fazer com qualquer uma delas. Por exemplo, como é que eu tenho certeza que 1,6 é igual a 8 quintos? Divido a fração 8 por 5. 8 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 5 é 5. Sobra 3, vírgula do resto. 30 dividido para 5 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. E sobra 0. Por isso a gente chama esses números de decimais exatos. Apesar de ele ter uma casa decimal, mas ele sobrou o resto aqui na divisão. Então, esse número é um decimal exato. Isso pode acontecer, você pode transformar qualquer um deles. Então, você divide o numerador pelo denominador, que ele volta a ser o decimal que você tinha anteriormente. E as dízimas periódicas, como é que elas funcionam? Dízimas periódicas, que são os números que não têm fim. Esse ponto aqui está dizendo que continua, e tem um número que se repete. Nesse caso aqui o período é 3, nesse caso o período é 2, mas esses períodos não precisam ter um único algarismo. Então, nesse caso aqui, o período é 3,5, 3,5. Como é que eu transformo essa dízima periódica em fração? O que é que eu vou fazer? O número que eu quero, nesse caso, igual a esse daqui, vou chamar ele de x. Então, o número que eu quero em forma de fração, mas esse x tem que ser igual a esse número aqui, 0,333. Como isso é uma equação, eu tenho uma letra no lugar de número, tenho um sinal de igualdade. Então, isso é uma equação. Nas equações, eu posso multiplicar, somar, eu posso fazer qualquer operação desde que eu faça dos dois lados. Então, nesse caso aqui, eu vou multiplicar por 10. Então, 10 vezes x é 10x, que vai ser igual. Multiplicar isso por 10 é deslocar a vírgula para frente, então é 3,333. E aí lembrem, aqui tem uma quantidade infinita de 3, então eu só passei a vírgula para frente, mas
aqui continua com muitos 3, por isso que aparecem esses 3 aqui, mas eu posso botar a quantidade que quiser. Então, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou pegar essa expressão e subtrair essa, certo? Então, vai ficar 10x menos x, que é esse aqui, é igual a 3,333, uma dízima, menos essa parte aqui, 0,333, que é uma dízima, então eu vou ter 10x menos o x, 9x. E 3,33 menos essa parte aqui, se eu subtrair, vai ficar só o 3. Então, agora eu fiquei com a parte inteira. Então, o valor de x vai ser igual a 3 sobre 9. Que eu ainda posso simplificar, se quiser. Dá para simplificar por 3. Eles dois. Então, o valor de x, 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Então, essa dízima periódica aqui é igual a 3 sobre 9, que simplificando dá um 3. 1 terço. O que é que acontece? Para você não ter que fazer tudo isso aqui, toda vez que acontecer, você tem uma dízima periódica tipo 0,5555. Para você transformar ela em fração, você não precisa fazer isso tudo aqui. Você só precisa pegar o período, se for só um algarismo, e colocar sobre 9. Todas as situações que você fizer isso, vai dar isso aqui. Então, eu tenho 0,888. Então, isso aqui vai ficar 8 nonos. Se desse para simplificar, você simplificaria. Nesse caso, não dá para simplificar, então vai ficar 5 nonos e 8 nonos. Mas e se a dízima, ao invés de ter um algarismo, tipo essas duas que eu dei o exemplo, ela tiver 2 ou mais algarismos? Como é que eu tenho que fazer? Então, a ideia é muito parecida com essa daí, ok? Então, vamos lá. Nessa daqui ia ficar 3 sobre 9, porque o período é só o 3, eu posso simplificar por 3, que vai ficar igual a 1 terço. Mas e se eu tiver 0,35, por exemplo, 35, então o período aqui eu tenho 2 algarismos, que é o 35. Então vai ficar 35, contém 2 algarismos, sobre 99. Lembre que isso acontece nas dízimas periódicas. Ou eu tenho 0,125, uma dízima periódica cujo período é 125. Então vai ficar 125 sobre, tenho 3 algarismos, sobre 999. Só que essas daqui é só quando a parte inteira, o que tem antes da vírgula é 0, e a partir da vírgula você já começa a dízima periódica. Mas quando não acontece isso, tipo essas duas aqui, então o que é que eu tenho que fazer? Então vamos voltar lá novamente e tentar entender direito o que é que tem que fazer nessas outras situações. Então vamos lá. Essa daqui eu tenho 1,222. Eu vou separar essa parte inteira da parte do período, né? Então vai ficar 1 mais 0,2222. Então, a parte inteira ou a parte diferente do período, eu separei ela. Se você pegar isso e subtrair 1, vai sobrar isso aqui. O que é que eu faço agora? Transformo esses dois separadamente em fração e somo. Para transformar um número inteiro em fração é só colocar 1 embaixo. Mas, para transformar essa daqui em fração, a gente já viu nesse instante que basta eu colocar um 9 embaixo. Então, transformei os dois em fração separadamente e agora eu vou somar novamente. Então, como eles têm denominadores diferentes, o denominador comum aqui vai ser o 9. Por quê? Porque o 9 divide para 9, o 9 divide para 1. Então, para cada fração dessa, eu vou ter o denominador 9. 9 dividido para 1 dá 9, 9 vezes 1 é 9.
Ou seja, que continua dando 1. 1 dividido para 1, ou 9 dividido para 9, tudo dá 1. Essa daqui, denominador 9, denominador 9. 9 dividido para 9 dá 1. 1 vezes 2 é 2. E agora, frações de mesmo denominador, repete o denominador 9 e soma os numeradores. 9 mais 2 dá 11. E como é que eu tenho certeza que 11 dividido para 9 vai dar 1,222? Se você quiser ter a certeza, você divida 11 para 9, você vai obter esse resultado. Então, 11 dividido para 9 dá 1. 1 vezes 9 é 9. 11 menos 9 sobra 2. Acrescento vírgula e vírgula. Acrescento um zero no resto. 20 dividido para 9 dá 2. 2 vezes 9 dá 18. Sobra 2. Já tem vírgula. Acrescento um zero. 20 dividido para 9 dá 2, 2 vezes 9 dá 18, que sobra 2 novamente, e assim você vai dividindo até onde você quiser. Então, encontrei a mesma dízima periódica que eu tinha transformado em fração. Esse tipo de fração aqui a gente chama de fração geratriz. Por quê? É a fração que gerou essa dízima aqui, certo? E vamos tirar essa daqui e vamos ver um outro exemplo. Seria parecido com esses também. Então vamos pensar que eu tenho 2,35, 5. Então o período aqui é o 5, não é o número que se repete, é o 5. Eu tenho 2,3 diferente desse período. Então como é que eu transformo isso em fração? A mesma ideia, vou separar a parte diferente do período. Então eu tenho 2,3 mais, se eu pegar isso e subtrair 2,3, vai ficar 0 no lugar desse 2, 0 no lugar desse 3 e o 5 em diante. Como é que eu transformo essa em fração? 2,3 vai ficar 23 sobre 10. Mas essa daqui, quando acontecer isso aqui, tiver um zero depois do período, depois da vírgula e antes do período, aqui o período é um algarismo, que é 9, então vai ficar 5 sobre 9. E esse zero, a quantidade de zeros que tiver aqui, você bota aqui também. Então, se eu tiver 2 zeros aqui entre a vírgula e o período, você vai botar os 2 zeros aqui também. Então, vamos lá. Agora eu vou somar essas duas frações. Como 90 divide para 90 e para 10, o denominador comum aqui vai ser o próprio 90. Então, vamos lá. 90 dividido para 10 dá 9. 9 vezes 23, eu não sei exatamente quanto é, mas eu sei fazer, né? Então vamos lá. 9 vezes 3, 27, vai 2. 9 vezes 2, 18, com 2, 20. 9 vezes 3, 27, vai 2. 3, 2 vezes 9, 18 e 2, 20. Então dá 207. Mais. Perdão, botei no lugar errado. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, aqui dá 207. 90 dividido para 90 dá 1, vezes 5 é 5. Repete o denominador 90. E 207 mais 5 dá 212. Eu ainda posso simplificar, né? Porque todas as duas dividem por 2. 212 dividido por 2 dá 106. E 90 dá 45. Então, 106 dividido para 45 é para dar 2,35555. A dízima, a fração geratriz dessa dízima aqui vai ser essa daqui. Então, a ideia da aula de hoje era essa, e até uma próxima aula.